Por que o James Webb está diminuindo a sua velocidade? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jacques e hoje a gente vai responder uma pergunta que o pessoal faz muito para a gente, que é o seguinte: por que o James Webb está perdendo a sua velocidade? Vamos ver aqui uma série de slides mostrando que ele está gradativamente perdendo a sua velocidade. Eu tenho feito aqui boletins de atualização do James Webb, eu sempre apresento essa tela, né, com uma tela de status, e o pessoal me lembra aí, quando eu fiz um dos primeiros boletins, ou seja, o lançamento mais 3 dias, o James Webb estava a uma velocidade de 1.0150 km por segundo, o que dá aí aproximadamente a 3.600 km por hora. Depois, quando o James Webb estava a 9 dias, ou seja, 6 dias depois dessa slide que eu mostrei aí, a velocidade baixou aqui para 0.5481 km por segundo, o que isso aí dá mais ou menos 2.000 km por hora. 22 dias após aí o lançamento, o James Webb está com a velocidade de 0.2706, o que dá pouco menos aí de 1.000 km por hora. Por que ele está perdendo essa velocidade? Bem, então é isso aí, nós vamos responder aqui hoje, mas para te responder, a gente primeiro precisa entender um conceito chamado velocidade relativa. Bem, a velocidade relativa é a velocidade de um corpo em relação a um referencial. Esse referencial ele pode ser fixo ou ele pode ser móvel. Né? Então, por exemplo, aqui vamos supor que eu tenho aqui um cachorrinho que vai andar aí correr a 10 km por hora. Então, em relação ao chão que está fixo, ele vai caminhar aí, correr 10 km por hora. E se eu tiver 2 cachorrinhos andando, com a velocidade de 10 km por hora e o outro também a 10 km por hora, ambos vão estar a 10 km por hora em relação ao chão. Mas a velocidade relativa desse cachorrinho aqui em relação a esse aqui vai ser 0. Porque eles vão andar assim, ó, todos os dois a 10 km por hora, e um vai olhar para o outro e vai ver ele do lado, né? Vai acompanhar assim, ó. Né? E vamos supor que esse cachorrinho aqui esteja a 14 km por hora e esse aqui a 10 km por hora. Qual que é a velocidade relativa dos dois? É a velocidade desse menos a velocidade desse aqui, ó. Então, um vai andar mais rápido, 14 km por hora, e o outro vai andar mais devagar, 10 km por hora. Então, a velocidade relativa desse que está andando mais rápido do que esse aqui são 4 km por hora. Se os dois estivessem que a 10 km por hora nessa direção oposta, a velocidade relativa dos dois seria somada, seria 20 km, que eles estão em direção oposta. Então, basicamente, isso aí que é a velocidade relativa. E quando a gente apresenta essa velocidade aí que eu mostrei para vocês, o pessoal aí da NASA está mostrando a velocidade relativa do James Webb em relação à Terra, tá? Não é em relação ao Sol, porque aí nós podemos, porque tudo vai depender do referencial que a gente utiliza. Então, quando o pessoal aí da NASA está mostrando nessa tela aí de status, quer dizer que o James Webb está afastando aquela velocidade em relação à Terra. Vamos supor que isso aqui seja o James Webb e aqui a Terra, obviamente, né? Então, aqui ele começou uma velocidade maior e depois ele vai diminuindo essa velocidade. Então, vamos aqui relembrar como é que o James Webb ele vai entrar na órbita aí do ponto lagrangiano L2. Então, nós temos aqui uma visão geral aí, aqui está o Sol no centro aqui, esse ponto aqui a Terra em azul, aqui está a órbita da Lua, e que aqui em laranja está a trajetória que o James Webb vai fazer até chegar a orbitar esse ponto L2. Então, como nós já vimos aí nas atualizações passadas, o James Webb não vai ficar aqui. Isso, inclusive, é uma das perguntas que eu vou responder para os programas para frente. Por que o James Webb não vai ficar no ponto L2? Por que ele
que ele tem que ficar dando volta? Isso aí é um tema para um outro vídeo. Bem, então, voltando aqui, ele vai fazer esse movimento e vai entrar em torno desse ponto L2, e aqui está exatamente a trajetória que ele fez. Ele fez aqui duas correções de trajetória, depois ele vai fazer uma terceira conjunção, uma correção de trajetória, que vai ser daqui a alguns dias, para depois entrar nesse loop aqui, ó, em torno do ponto L2, que ele vai, cada volta aqui, ele vai gastar 6 meses para dar uma volta em torno do L2 aqui. Bem, aí vocês podem ver, então, o James Webb acompanhando a Terra no seu movimento em relação ao Sol. Então, em relação à Terra, a velocidade final aí do James Webb, ou seja, a velocidade relativa do James Webb em relação à Terra, vai ser próxima de 0. Bem, então, pessoal, essa é a questão que eu queria explicar para vocês. Então, a velocidade que o James Webb vai ficar em relação à Terra, ela vai ser próxima de 0, ou seja, na média vai ser 0, porque ele tem que acompanhar a Terra, assim como o cachorrinho aqui, né, acompanhou um ou outro, a velocidade dos dois são 0, é 0, né? Se a velocidade de um fosse relativa maior do que o outro, o que acontece? Esse cachorrinho aqui ia na frente, ia embora, e assim por diante. Então, como a velocidade relativa dos dois é 0, então eles vão caminhar juntos, exatamente isso que a Terra e o James Webb vão fazer em volta do Sol. Acontece que, às vezes, o James Webb vai ter uma velocidade um pouquinho maior do que a relativa com a Terra, mas depois que ele der aquela volta lá, ele vai ter uma velocidade relativa um pouquinho menor do que a Terra, e uma coisa vai compensando a outra, mas de tal maneira que a média geral vai ser próxima de 0, porque eles têm que acompanhar. Né? Por isso que está no ponto L2. Bem, a velocidade da Terra relativa ao Sol são 30 km por segundo, em média. Né? Então, a gente está andando aqui em torno do Sol a 30 km por segundo. E a do James Webb vai ser um pouco maior, porque ele tem que percorrer também uma circunferência maior, né? Tem que percorrer uma órbita maior. Então, vai ser pouca coisa maior do que 30 km por segundo. Bem, mas, afinal, por que a velocidade dele está diminuindo? Bem, para a gente chegar lá no ponto L2, a gente tem que arremessar o James Webb aqui da Terra, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, quando o James Webb foi lançado aqui da Goiânia, ele fez essa volta aqui, e o foguete Ariane, ele deu um impulso para que o James Webb saísse na direção do ponto L2. Muitas pessoas até perguntam, mas por que ele não deu mais uma volta em torno da Terra, e depois que ele foi com a velocidade até para consumir menos combustível? Porque os instrumentos do James Webb, eles são muito sensíveis. Então, uma vez lançada, o foguete Ariane, passando aqui em cima da África, ele já deu um impulso final para o James Webb, com uma velocidade aí final, já de escape da Terra, né, suficiente para ele atingir até um certo ponto, mais ou menos 1 milhão e poucos mil quilômetros de distância. Vocês vão ver uma explicação daqui a pouquinho sobre isso aí. E essas duas correções de trajetórias que o James Webb fez ao longo aí da sua órbita, era para dar o impulso final para chegar lá no ponto L2 com uma velocidade bem próxima de 0, o suficiente para a última correção de trajetória, ele só dá um toquinho para ele entrar, então, naquela trajetória final, que ele vai ficar em torno do ponto L2. Então, vocês imaginam o seguinte, vamos supor que eu estou aqui com uma pedra e eu quero arremessar essa pedra nessa distância aqui, ó. Se eu jogo ela com pouca força, eu não consigo atingir esse ponto. Se eu jogo ela com muita força, ele passa esse ponto. Então, eu tenho que arremessar a uma certa força aqui, para ele chegar exatamente nesse referencial que eu desejo aqui, e depois retorna, né?
mas não é o caso que a gente faz com o James Webb, né? Então, no caso do James Webb, eles arremessaram o James Webb, né, para um ponto aí próximo a 1.100.000 quilômetros, pouco mais de 1 milhão de quilômetros da Terra, e o restante foi empurrado pelos próprios foguetes, né, corrigido aí pelo próprio foguete. Então, o que acontece? Quando eu jogo para cima uma pedra, o que puxa a pedra para baixo? A gravidade da Terra, né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo com o James Webb. Agora, quando eu jogo uma pedra para cima, ela chega até um certo ponto, ela para quase lá em cima, a gente que estudou física, aí depois ela volta, né? Então, aquele ponto que ele atinge lá em cima é o ponto máximo que eu quero atingir, depois ele volta com uma velocidade, né, até atingir de volta aqui o ponto que eu lancei. Então, quando eu jogo uma pedra para cima, aos poucos, ela vai perdendo velocidade até chegar àquela velocidade zero lá em cima, né? Então, aqui ela volta, né? Porque se ela for embora, ela vai embora para o espaço, né? Então, a Terra, à medida que eu estou jogando a pedra para cima, ela, aos pouquinhos, aqui nesses segundos, ela vai sendo atraída pela gravidade da Terra, e a velocidade dela relativa à Terra, aqui, ó, ela vai diminuindo. Tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo com o James Webb. O James Webb foi arremessado pelo foguete Ariane 5 na direção do L2, só que ele foi arremessado com um valor para chegar até 1 milhão e poucos milhões de quilômetros, 1 milhão e pouco de distância em relação à Terra. E o restante desse 1 milhão e desses 500 mil que faltava para chegar no L2, exatamente aquelas correções de trajetória, os foguetes empurraram aí para chegar nessa velocidade, justamente para chegar lá no ponto do L2, ele conseguir fazer uma manobra para entrar em torno do L2, porque se ele for arremessado com muita velocidade, ele passa o ponto do L2 e aí ele não consegue voltar. Se ele for arremessado com pouca velocidade, ele vai retornar para a Terra. Então, ele tem que ser arremessado numa velocidade tal que ele consiga atingir o ponto do L2 precisamente. Vamos ver aqui na explicação do engenheiro espacial Robson Hahn. Nós fizemos aí uma entrevista com ele, tem uns dias, a live está toda aí no canal, gravada. Vocês podem ver lá que está muito interessante. Mas vou pegar esse trechinho aqui para complementar essa explicação que eu fiz aqui. Então, a trajetória que o Ariane 5 colocou, né, o James Webb, foi inicialmente uma trajetória elíptica de grande excentricidade. O perigeu dele, né, se não tivesse feito correção nenhuma, o perigeu dele ia ser em 314 quilômetros de altitude, e o apogeu dele é aproximadamente 1,1 milhões de quilômetros da Terra, né? Então, o que acontece? O James Webb ele não pode virar para corrigir a trajetória. Então, se a velocidade dele é maior do que a necessária para chegar no ponto lagrangiano 2, ele não pode virar para reduzir. Se ele virar e pegar sol no espelho, em todos os instrumentos, a missão dele acaba na hora, porque o hélio começa a evaporar e adeus missão. Então, ele tem que ser lançado com uma trajetória que o ponto mais distante da Terra dele, se nada acontecer, é mais baixo do que a trajetória do que o ponto lagrangiano. E com os motores do James Webb, né, o bus de propulsão dele, ia fazer correções mínimas. Então, assim, quanto menos correções, melhor, que daí gasta menos combustível. Então, aqui é o gráfico da trajetória. Em azul aqui é o diâmetro da Terra. Em vermelho nós temos as órbitas geoestacionárias. E em roxo aqui nós temos a órbita da Lua. Então, o apogeu dele é mais distante da Terra do que a órbita da Lua. Então, durante o lançamento, o que acontece? Nós tivemos basicamente duas manobras de correção de trajetória, que foram pouco antes de cruzar a órbita da Lua e logo depois de cruzar essa órbita. Pouco antes de cruzar, ele acelerou um pouquinho, justamente para entrar nessa trajetória de escape lagrangiano. Ou seja,
Se a gente olhar aqui, nós temos essa curva azul, né, essa seta azul e a seta amarela. A seta azul foi aproximadamente aonde foi a primeira inserção, né, a primeira correção da órbita, e ela criou já essa trajetória que vai fazer ele entrar no ponto Lagrange 1. A segunda correção orbital é só ajuste extremamente fino para saber se ele está exatamente na altitude correta dessa inserção. Então, ele passa dessa trajetória elíptica para uma trajetória de escape. Então, o ΔV, né, acionou os motores até que a velocidade dele aumentasse cerca de 20 metros por segundo, se eu não estou enganado. Então, isso garantiu que o combustível dele usado, né, o combustível usado fosse o mínimo possível, que garantiu também que a missão possa ter mais de 10 anos de vida. Então, quando ele entra, né, nessa trajetória, né, aqui nós temos as trajetórias, basicamente em azul aqui é a região onde está a Terra, ele começa a cair em direção ao espaço profundo. Mas, logo em seguida, a gravidade da Terra e do Sol começa a puxar ele de volta. No que puxa ele entra na região de Lagrange, né? Então, essa região que parece uma batata Pringles, né? Ela significa que ela começa a subir, quando ela está subindo, tem uma força que o Sol e a Terra puxa a trajetória dele para baixo, daí ele começa a cair, daí quando ele está embaixo, a gravidade da Terra e do Sol puxa ele para cima e ele fica nesse círculo quase eterno, né, se ele fosse perfeitamente estável, né. Aqui dá para a gente ver, né, aqui olhando de lado, né, basicamente o Sol estaria aqui para a nossa direita, então ele se afasta do Sol e entra nessa trajetória aqui, né, que parece um feijão, né. Esse daqui é olhando por cima, né, se a gente olhar por cima, então significa que ele começa a cair, depois entra nessa, ele vai se aproximando e se afastando da Terra, mas isso daqui é só o balanço gravitacional. E esse daqui é olhando de frente, né, então tá a Terra aqui e o Sol está na frente da Terra, e ele fica fazendo esse círculo. Então esse círculo é basicamente o balanço das forças gravitacionais com as forças centrífugas, né? Então, da Terra e do Sol. Então, a Terra aqui está puxando para um lado e o Sol está puxando para o outro, que faz com que ele perca a velocidade e comece a cair de novo e fica assim, entre aspas, para sempre, né? Ao redor desse ponto. Entretanto, como a Terra possui a Lua, né? E a Lua está girando a cada 28 dias, e, claro, tem o movimento da Lua ao redor da Terra e da Terra ao redor do Sol, que faz com que o ponto onde a Lua se encontre a cada passagem, não é exatamente o período orbital lunar, mas isso faz com que ele fique puxando também o James Webb. Então, esse ponto Lagrange 2, e também o mesmo acontece para o L1, ele fica alternando, ele fica se aproximando e se afastando levemente da Terra por conta da interação da Lua. Então, depois de um tempo, a Lua também vai contribuir para simplesmente ejetar, para aumentar a instabilidade da órbita L2. Bem, então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido responder a pergunta aí por que o James Webb está perdendo a velocidade, mas é uma velocidade em relação à Terra, né? E aí retornaremos em um outro episódio para responder outras perguntas relativas ao James Webb. Um abraço a todos e